Boa noite, estamos voltando. Acho que nós conseguimos resolver o problema. Agora eu espero que flua direitinho. Boa noite para todo mundo. Oi, Maísa. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Agora eu acho que a gente conseguiu resolver o problema do Instagram. A gente não estava conseguindo. A Mari não estava conseguindo entrar pelo dela. A gente vai fazer uma outra forma para ela entrar. Só esperar ela aparecer aqui pra gente poder começar a falar. Boa noite para todo mundo que tá entrando agora. Oi, Rafaela, Maísa, todo mundo. Obrigada pela presença de vocês. Ah, a Mari conseguiu. E... Boa noite para todo mundo. Oi. Oi. Oi, Jaque. Oi, conseguimos, Boa Eva. noite. Boa Finalmente, noite. finalmente consegui. Queria pedir Que bom. desculpas a todos pela confusão tecnológica, mas eu acho que Ah, agora a sempre tem gente alguma coisa. consegue conversar, Sim, também espero. Tô ansiosa. né? Para a gente ter essa conversa. Eu queria primeiro agradecer o seu convite, né? É um prazer estar aqui com você. Já vi que entraram várias pessoas conhecidas também, né, Tem e que muita gente trabalham querida. nesse campo de oncologia, muito queridas, para falar de um tema que para mim é super importante, que faz parte da minha trajetória profissional, do período que eu estive atuando no setor de hematologia lá do Hospital Universitário Pedro Ernesto. É um trabalho pelo qual eu tenho. Travou um pouquinho. Voltou, voltou. Voltou? Só a voz tá vindo, mas a imagem não. Você está ouvindo? Tá ouvindo. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo, a sua imagem que travou. Tá, deixa eu ver se eu consigo melhorar. Uhum. Você está conseguindo me ver ou travou, né? A imagem tá travada. Para vocês a imagem tá aparecendo porque para mim tá travado. Não sei se tá aparecendo para as outras pessoas, né? Acho que não. Não. Para mim também está como se tivesse travado a minha imagem. Deixa eu tirar e aí você pede para entrar de novo, para ver se isso resolve. Tá bom. Vamos fazer mais uma tentativa. Uhum. Ih, não tô conseguindo te deslogar. Eu vou sair e voltar. Acho mais fácil. Vai sair, vai voltar e a gente vê se agora vai pegar. Vantagens e desvantagens da tecnologia, né? Ela aproxima a gente, mas ela também dá umas travadas em umas horas que atrapalham mais do que qualquer outra coisa. Vamos esperar a Mari entrar de novo. Ah, já entrou. Guardar carregar aqui. Vamos ver se agora pega. Oi? Ô, Marina. Oi, cadê você? Achei. Oi. Vamos ver se agora funciona, né? Vamos ver se a gente consegue. Boa noite, Marina. Mari, quero agradecer por ter aceitado o convite. Eu fico muito feliz de você ter aceitado participar, né? Tem gente falando que não está ouvindo, que não está Não tá conseguindo ouvindo escutar. quem? Não tá ouvindo nós duas? Está muito baixo o volume? Eu tô ouvindo direitinho. Não sei se é o meu volume que tá baixo, mas acho que não. Hum. Bom, eu que quero agradecer, né, esse convite para a gente falar um pouco sobre a atuação da psicologia
nesse cenário da hematologia. E eu estava falando que eu tenho muito prazer, é um tema pelo qual eu tenho paixão, né? Eu trabalhei muitos anos no Hospital Universitário Pedro Ernesto, desenvolvendo minha prática junto a pacientes oncohematológicos, desde de 2004 até 2013, quando eu me exonerei da UERJ, né? E atualmente eu trabalho na unidade de cuidados paliativos do INCA, e não mais, né, diretamente com pacientes oncohematológicos. Sim, e eu fiz. E quando eu pensei nesse convite, eu pensei justamente pela sua história, né? Por essa trajetória tão legal que você tem com a hemato e porque a gente compartilha, né, desse amor pela hematologia e por acompanhar esses pacientes nessa trajetória, né? Considerando já o que é um tratamento de leucemia e o quanto essas coisas, esse tipo de tratamento se diferenciam um pouco dos outros tratamentos oncológicos, né? Se você for pensar já na leucemia em si, você tem tratamentos longos, pelo Sim. menos 2 anos para a maior parte dos tratamentos, no mínimo 2 anos, então assim, você tem um acompanhamento longo, extenso, né? E pensando na psicologia, o quanto a gente pode trabalhar nesse tempo todo, né? Desde o diagnóstico até transplante, às vezes pós-transplante, a gente tem um campo muito vasto de atuação, né? E Sim, muita eu coisa acho para que fazer. uma especificidade do trabalho com esses pacientes é justamente o que você pontuou, é o tempo de trabalho, né? Uhum. Esses pacientes, ao meu ver, precisam de uma equipe de referência que os acompanhe, precisa da constância dos cuidados de uma mesma equipe, porque eu acho que é fundamental a relação terapêutica, a construção de um vínculo de confiança, né? Já que eles passam por inúmeros tratamentos extremamente agressivos, ameaçadores da existência, né? Que trazem mil transformações nas suas rotinas, no seu corpo, os distanciam do contato com a família, com os amigos, com a escola. Então, são muitas as mudanças e eles precisam de um ambiente hospitalar, de um ambiente de cuidado que eles sintam como seguro, em que eles confiem e realmente possam viver o que eu chamo de uma condição de dependência, né? De dependência dessa equipe, e para essa entrega é preciso muito confiança. Né? E eu acho que só estando ali ao lado, participando diretamente, um dos motivos, inclusive, estou pensando aqui pelo qual eu me exonerei da UERJ, né? Eu tomei essa decisão em 2013, foi porque eu percebi que eu não estava conseguindo desempenhar um trabalho no qual eu acredito. Né? Eu só estava conseguindo estar na hematologia 2 vezes por semana, e com esses pacientes eu acho que é importante estar constantemente, né? De um dia para o outro existe uma mudança muito grande do quadro. E esse olhar, essa escuta atenta, estar ao lado, acompanhar a equipe que também sofre, essas famílias que vivenciam todas essas transformações é fundamental. Então, eu não me sentia inteira ali e eu sentia que o trabalho estava deixando a desejar. Esse foi um dos motivos que me levou a perceber que, para não comprometer a qualidade do meu trabalho, o trabalho em que eu acredito, era necessário eu me permitir fazer essa despedida, né, de um lugar pelo qual eu era apaixonada, trabalhava com uma equipe de uma maneira muito integrada, foi um trabalho construído desde o início, quando eu entrei, não tinha psicólogo na equipe, e eu tive que dizer para aquela equipe, mostrar através da minha prática a que servia a figura do psicólogo, o que o psicólogo era capaz de desempenhar ali, não só com o paciente, mas com a família e também com a equipe, mediando essa relação da equipe, com o paciente, com a família, em situações muito extremas, né? Muitos desses pacientes ficavam sem defesa nenhuma do organismo frente a infecções oportunistas, precisavam reinternar, se sentiam extremamente ameaçados e fragilizados e vulneráveis. E
e estavam sempre, né, no hospital e voltavam ao hospital para uma nova internação. Então, eu acho que essa é uma especificidade do trabalho com paciente oncológico, essa necessidade de uma disponibilidade muito grande do profissional de saúde, né? Uma disponibilidade talvez um pouco diferente de outros tratamentos oncológicos, onde o tratamento é mais breve, onde é mais fácil determinar, né, Rajaque, onde o tratamento começa e encerra. O paciente hematológico, a gente fala de uma remissão da doença, de uma remissão parcial, uma remissão completa, mas existe sempre um estado de vigilância, manutenção. Não dá para falar, ele ficou curado, né? Ele entrou em remissão completa. A Marina aqui tá falando da questão da sensação de vulnerabilidade, né? Que eu acho que é uma coisa que atravessa muito esse tratamento desde o primeiro momento, porque se você pensar que muitos dos diagnósticos de leucemia são feitos por condições de saúde que às vezes as pessoas nem se identificam como doentes, né? Muitas vezes a pessoa não tem tantos sintomas assim, ou são sintomas que se confundiriam com outras coisas, e aí ela chega numa emergência com falta de ar ou com fraqueza, enfim, vários sintomas que são facilmente confundidos com outras coisas, numa situação já de fragilidade, mas aí chega lá e descobre que tem uma leucemia, que é um câncer, então a vulnerabilidade já começa no diagnóstico, porque você se dá conta de que tem uma doença grave, e você já tem esse diagnóstico muitas vezes, a internação e o tratamento são imediatos, então de uma hora para outra a pessoa muda o rumo da vida dela em prol de um tratamento de uma doença que ela não, às vezes nem conseguia imaginar que ela podia ter. Existe, acho que, uma curiosidade quando a gente fala numa leucemia, é difícil a gente localizar a doença. E às vezes as pessoas precisam disso, né? Algo palpável, mais concreto. Quando a gente fala assim, tem um câncer hepático, né? No fígado, no rim, é uma coisa. Mas a gente fala da leucemia, né? Que é uma doença que afeta as células precursoras, né, do sangue, mas aonde que o sangue se origina na medula óssea? Fica tudo muito abstrato. A necessidade, às vezes, de você trazer e explicar isso para o paciente, as crianças, então, de uma maneira mais concreta, para que eles consigam internalizar essa ideia da doença e da necessidade do tratamento. Então, realmente é uma situação de muita vulnerabilidade, como você colocou. São sintomas muito inespecíficos, então o diagnóstico não é simples, mas ao mesmo tempo, já o diagnóstico, existe uma necessidade de internação, de hospitalização e de uma hospitalização longa, prolongada. Então, de uma hora para outra, a pessoa se vê retirada do seu universo conhecido, né, do mundo presumido, e é internado e sai dali com o seu corpo modificado, né, com a questão da queda do cabelo, do risco da infecção por conta da diminuição das defesas do organismo provocada pela doença e também pelo tratamento, que é muito agressivo. Afastado da família, afastado da rotina, muitas vezes é uma reviravolta completa, né? E aí você pensa que um outro dado importante da leucemia é que a leucemia, apesar de ser uma doença que pode dar em qualquer faixa etária, as crianças, como você mesmo já falou um pouco, são as mais impactadas pela doença, são as que mais costumam apresentar a doença, né? Dos cânceres infantis é um dos que mais aparece. Então, quando você pensa que a população que vai ser submetida a esse tratamento e que apresenta essa doença é uma população que está na infância, às vezes na primeira ou na segunda infância, e mesmo na adolescência, você pensa no que é o impacto disso também no desenvolvimento, né? De você ter que ser retirado da sua vida, de perto da sua família, da escola. Os próprios tratamentos também têm efeitos no desenvolvimento, então você não tem só a questão da doença, os impactos diretos da doença, mas tem também os indiretos. Né? E como é que a gente consegue trabalhar num cenário assim tão inóspito muitas vezes, né? Porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto. Sempre um diagnóstico de câncer, por todo o estigma que a doença comporta,
né? Traz essa ideia de decrepitude, de morte mesmo, né? De uma transformação muito grande e uma visão muito negativa. Nas crianças, a gente sabe que o tratamento médico evoluiu, avançou muito, e que as chances de cura, por exemplo, para uma criança que tem a LLA, né, leucemia linfocítica aguda, são muito grandes. Mas que existem os custos disso, como você está colocando. Né? Existem repercussões do adoecimento, do tratamento, e a importância da gente pensar na reinserção social dessas crianças, né? Do período de tratamento, da inserção da escola, da vida escolar no ambiente hospitalar, do brincar, né? Da possibilidade da manutenção do brincar, apesar de todo o adoecimento, de todas as repercussões negativas do tratamento, as crianças precisam brincar, precisa existir esse espaço. E é um campo de atuação nosso também, né? Porque com as crianças, principalmente com as pequenas, a brincadeira é uma das formas de abordagem mais comuns nossas, né? Você parar para pensar o quanto pode ser terapêutico e o quanto pode levar a criança a conseguir simbolizar aquilo que ela está vivendo, expressar aquilo que ela está vivendo, né? Porque se você pensar que a linguagem não se limita às palavras e que as crianças ainda não têm o domínio completo das palavras, trazer a brincadeira para um cenário como esse é uma coisa fundamental, né? Tanto pelo caráter desenvolvimentista da brincadeira, mas também por essa dimensão de poder simbolizar o que está acontecendo. Que é uma experiência muito dura. É uma experiência dura para os adultos e é uma experiência dura para as crianças, né? E o nosso papel com essas crianças muitas vezes passa por isso também, né? De poder colocar um espaço para a criança poder brincar dentro do hospital, porque é um ambiente que isso não faz parte, né? De forma espontânea. E eu acho que pensar nesse contexto, né? Dessa criança que está sendo afastada do seu ambiente familiar, conhecido, né, que está num ambiente novo, um ambiente onde o corpo dela acaba passando por muitas intervenções. Né? Eu falei no início da importância de uma equipe de referência, porque é isso, eu acho que é muito importante que essa equipe inicialmente acolha essa família, essa criança, que vão estar muito mobilizadas emocionalmente e que consigam sustentar esse período de tratamento, tornar esse ambiente um ambiente o melhor possível diante de tantas transformações. Né? E realmente o brincar, como você colocou, é uma possibilidade através do brincar, do simbolizar, né? De expressar sentimentos. É uma outra via de expressão que a criança, enfim, por essência, utiliza, né, para ir dando conta de tudo que acontece na vida, né? Os adolescentes também, né? Quando a gente pensa nas leucemias, eu me lembro muito de alguns adolescentes que eu acompanhei no hospital e como é que é o impacto de uma doença como essa num momento da vida tão ímpar, tão especial, né, onde o adolescente às vezes se sente inatingível, né, onipotente, e vem uma doença grave e o faz ficar limitado a um ambiente hospitalar por um período grande de tempo. Como é que é trabalhar a necessidade de retornar a esse ambiente em caso de uma febre, né, de neutropenia febril? Isso é muito delicado, né? E o psicólogo pode contribuir junto à equipe médica, de enfermagem, com a equipe multiprofissional, favorecendo a adesão desse adolescente, né? Uma participação da família. Eu acho que são decisões compartilhadas que precisam ser tomadas. Né? Essa criança tem voz, o adolescente tem voz. Eles devem ter respeitado a sua autonomia e também participar do processo decisório sobre o tratamento. Sim. Né? E é muito isso, né? A gente precisa incluir todos os atores nessa história, né? Tanto o paciente como a família. E pensando não só nos adolescentes e nas crianças, mas nos adultos e acho que talvez os adultos jovens, que também são uma população muito atingida, e aí a gente já pode pensar na LMA, não necessariamente só na LLA,
mas o quanto muitas vezes é uma doença que interrompe muitos projetos, interrompe muitos planos. Sim. Aquela pessoa que vai casar, que tinha começado um emprego novo, que estava construindo a sua vida e se vê paralisada dentro de um hospital, né? Como é que você vai ajudar essas pessoas a poder dar conta desse momento que elas estão vivendo, né? E aí, se você pensar ainda nessa coisa da leucemia como uma doença sistêmica, né, que está no seu corpo como um todo, porque o sangue circula no corpo como um todo, o Sim. quanto isso é, ao mesmo tempo que é impactante, muitas vezes não é tão notório, né? Como você falou, a questão da neutropenia febril, né? Como é que você explica para alguém que se ele tiver febre, ele precisa ir para o hospital em até meia hora, porque estando neutropênico, isso quer dizer que o sistema de defesa dele não existe. Então, qualquer infecção que bateu, acabou, né? E aí é É, isso, é risco de vida, ou seja, risco de morte iminente nesses casos. E você tem que sim. explicar para as pessoas, você pode morrer. Você precisa vir ao hospital. Não é uma coisa optativa, né? É um risco muito sério. E aí como é que você faz alguém que não se vê doente, né? Porque não tem uma cicatriz, não tem uma coisa tão evidente assim no corpo, entender essa gravidade, né? A gente trabalha muito com psicoeducação e muito com essa dimensão da visibilidade no invisível, né? Eu achei legal que esse ano a Abrali fez a campanha com base nessa coisa, nesse conceito da invisibilidade da leucemia. E aí é engraçado porque eu acabei estudando um pouco essa questão da invisibilidade das doenças hematológicas, né? Calhou de eu ter muitos pacientes com leucemia na minha pesquisa, mas é isso, né? É essa a sutileza que é você ter uma doença muito grave, que todo mundo diz para você que é muito grave, mas que você não consegue enxergá-la diretamente no seu corpo. Muitas vezes o Sim. paciente hematológico ele vai enxergar os efeitos do tratamento e não os efeitos da Uhum. leucemia, né? É. São algumas exceções Inclusive, que as às vezes pessoas têm acha, algumas coisas. inclusive, às vezes acha, desculpa, que está piorando porque são os efeitos do tratamento, Sim, né? pois é. O E tratamento aí, às vezes soa mais agressivo. isso, você falou da importância de conversar sobre todas essas questões. Eu acho que é Uhum. fundamental. Às vezes tem equipes que acham que já foi dito uma vez, basta, né? Uhum. Mas não, eu acho que é retomar essas questões da neutropenia, né? Dos cuidados que precisam existir no ambiente de casa, né? O que deve ser evitado. Isso é extremamente importante para o bom andamento do tratamento, inclusive, para evitar reinternações. E muitas vezes isso não é dito, ou não é dito da maneira como deveria ser. Né? Não existe uma comunicação tão Uhum. fluida, aberta, quanto deveria existir. E muito da comunicação não é só a comunicação racional, né, Mariana? A gente também tem que pensar no quanto o impacto emocional e todas as outras coisas que atravessam a comunicação podem dificultar que as pessoas entendam, né? E a própria questão das palavras escolhidas, né? Porque quando você fala, se você tiver febre, você tem neutropenia febril, você precisa ir ao hospital. O que isso O quer que, que é dizer? isso? Né? O O que, que que dizer? é esse palavrão? O que isso Uhum. quer dizer? Isso quer dizer que seu sistema imunológico, ou seja, aquilo que garante que você não vai ficar doente, não está funcionando. Se você pegar um resfriado, você não vai se recuperar do resfriado, né? Sim, E é isso, é sempre esse exercício de tentar trazer a coisa para o mais simples possível, né? De explicar e, onde fica a medula óssea, de explicar o que o sangue exatamente. faz, por que eu preciso dos meus glóbulos brancos, por que eu preciso de plaqueta, por que eu não posso fazer esforço se eu estou com plaqueta baixa, se eu estou com anemia. Então é isso, né? É esse exercício de estar sempre repetindo as coisas e às vezes cada vez com palavras diferentes para tentar alcançar o que as pessoas estão vivendo. Explicando de uma maneira acessível e afetuosa também, né? Que eu acho que toque o outro e faça sentido. Eu acho que essa é uma grande questão, né? Dessa comunicação. E pensando em comunicação, acho que a gente pode até caminhar para falar sobre algumas outras questões, que muitas vezes o que eu percebia, né, na clínica hematológica era às vezes uma dificuldade em entrar em alguns temas que também são muito relevantes, como por exemplo a questão da fertilidade, né? Sim. Ou de uma interferência na fertilidade, né? Alguns pacientes pós-quimioterapia, pós-transplante, têm afetado sua fertilidade.
E isso também não é conversado, né, muitas vezes com o paciente. Ou mesmo alguns tratamentos que, infelizmente, a gente sabe que são potencialmente carcinogênicos, ou seja, podem, né, mais adiante trazer, infelizmente, levar a novas doenças, ao surgimento de novas epidemias, por exemplo. Então, é claro que hoje em dia eu acho que existe um avanço grande no desenvolvimento de terapias-alvo, né, que provocam menos efeitos colaterais, que não tem tanto esse impacto no organismo, mas eu acho que ainda falta essa comunicação mais ampliada para abordar todas essas temáticas, não só de quando tem que voltar ao hospital, dos cuidados no dia a dia, mas em que essas terapias todas, o que a poliquimioterapia pode provocar, a radioterapia. E o uso de outros remédios prolongados, como corticoide, antibiótico, antifúngico. Sim. Que são também muito comuns e que também têm seus efeitos colaterais, né? Você tem, como a Marina usou a palavra vulnerabilidade, acho que essa é uma palavra que diz bastante da experiência do paciente hematológico, e principalmente o paciente de leucemia. Ele se torna uma pessoa muito frágil de uma hora para outra, né? Se você pensar que o seu sistema sanguíneo não está funcionando direito, você não só não tem defesas no seu organismo, como você tem risco de sangramento, você tem baixa oxigenação. E essas três coisas são coisas que são fundamentais para uma vida com qualidade, né? Então, se você pensar que as pessoas têm justamente esse tipo de sistema afetado, é você olhar para uma pessoa que hoje está bem e amanhã talvez esteja com oxigênio porque não consegue respirar, de tão pouca oxigenação que o sangue chega. Ou então que tenha um sangramento de uma hora para outra, numa região importante do cérebro, numa região ou qualquer outra região do corpo, que seja uma coisa que possa ser irreversível. Né? E aí, como é que você explica para uma família, muitas vezes, que essas coisas podem acontecer e quando essas coisas acontecem, como é que você maneja? Né? A gente entra muito em comunicação de más notícias nesses cenários assim também. Porque as coisas acontecem. É um cenário que é muito agudo, né? De uma mudança Sim. muito brusca. Eu acho que a grande questão é como se dá essa comunicação, como é que ela pode ser feita de uma maneira verdadeira, mas sem ser uma comunicação violenta também. Né? Muitas coisas precisam ser conversadas antes do início, inclusive, de qualquer quimioterapia, de qualquer tratamento. No entanto, eu acho que existe um cuidado com a singularidade mesmo de cada família, de cada pessoa que está diante dessa equipe. Né? E por isso uma equipe interdisciplinar que consiga apreender, né, essas sutilezas, o que é de cada um, como é que eu posso comunicar, fazer essas comunicações com cada família, até onde eu posso... Cada um aguenta, né? Porque nem todo mundo consegue ouvir tudo. O que você consegue transmitir a cada vez, o que você precisa sempre estar repetindo. Né? São cuidados que a gente precisa ter muitas vezes com esses pacientes e com a família, né? Que a família também é muito envolvida nessas situações. Até porque a gente sabe que, como a gente já colocou antes, o tratamento é um tratamento longo, né? O tratamento não é um tratamento de uma internação de um mês e a doença está sanada. Não é assim que acontece. Então, a gente sabe que a gente vai ter, provavelmente, vamos colocar assim, se tudo correr bem, oportunidade de estar mais com esse paciente, com essa família, e tempo para trabalhar todas essas questões que precisam ser trabalhadas. Mas é importante que a gente tenha em mente que elas precisam ser trabalhadas, né? Essas questões da sexualidade, da fertilidade, né? De todas as transformações e impactos dos tratamentos que são propostos. Até para que o paciente possa participar desse processo decisório. Eu me lembro, acho que nesse cenário de hematologia é muito comum, muitas vezes, algumas questões éticas relacionadas aos pacientes testemunhos de Jeová. Sim. Né? E, assim, o respeito à religiosidade, às crenças, às expectativas de cada paciente. Então, tudo isso é importante ser investigado previamente, até para que a gente possa oferecer um tratamento
que seja o mais adequado para aquele paciente, para aquela família, e não invasivo ou violento. A gente precisa sempre estar atento, né? E é isso, é um paciente que a gente sempre está tendo que reavaliar, né? Sim. Porque a cada momento o quadro pode mudar e a gente sempre precisa estar de olho no que está sendo necessário para aquela situação, né? Como a gente acaba acompanhando por muito tempo, muitas vezes, a gente consegue até perceber algumas coisas, né? Você consegue construir um vínculo mais aprofundado, você consegue ter um trabalho mais prolongado com a família também, dá para construir umas parcerias muito boas com as famílias, né? E, inclusive para poder explicar a eles e ajudá-los a passar por essa fase, entendendo muito do que está acontecendo, né? E criando esses espaços onde eles possam verbalizar o que está acontecendo também, porque é um movimento, né? A gente fala muito de comunicação, mas uma coisa que eu percebia muito é que muitas vezes o profissional de saúde fala muito e o paciente e a família muitas vezes ficam tão desorientados naquilo tudo que eles estão recebendo que eles nem conseguem entender e participar de fato, né? E aí você falou da comunicação e eu fico pensando muito como às vezes a gente está num movimento mais a gente transborda o paciente de informação do que é o quê, de que precisa fazer quimioterapia tal, que precisa fazer exame de não sei o quê, falando um monte de nome difícil, um monte de nome que é muito fora da realidade comum. E o quanto a gente também abre espaço para que ele possa expressar o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, ajudar a entender o que está acontecendo, ajudar a entender os sintomas, né? E até inicialmente, né, já que eu acho que já existe um impacto emocional muito intenso ao diagnóstico, né? Você receber um diagnóstico de leucemia é muito traz muita angústia. E muitas vezes esse não é o momento adequado de se conversar sobre tudo isso, Sim. né? Eu acho que é um momento oportuno para permitir justamente que o paciente e essa família consigam expressar esse sofrimento, legitimar esse sofrimento, e aí, num outro tempo, poder começar a falar sobre todas essas outras questões. Então, eu acho que isso que é muito importante perceber, né? Qual é o momento mais oportuno para, com cada pessoa, com cada família, abordar essas outras questões. E até pensar no que as pessoas imaginam da própria doença, né? Porque se você pensar que muito do imaginário é permeado por coisas como aquela cena da Carolina Dickman raspando a cabeça, o quanto Exatamente. tem muitas coisas que são completamente fantasiosas, outras coisas são muito do que as pessoas entendem que é uma doença, né? E isso é uma coisa que eu percebi também, o quanto essa relação com o outro faz muita diferença nesse tratamento e muitas vezes é uma coisa que dificulta até, porque é isso, né? Quando a pessoa te pergunta, quando, por exemplo, você está doente, alguém da sua família pergunta se você está bem, a expectativa é o quê? Você internou, amanhã você já está bem, você vai embora. Ou então, tipo, máximo uma semana você está bem e vai embora. E aí, para o paciente que vai ficar 40 dias internado, chega uma hora que não faz sentido nenhum mais responder certas perguntas, né? Porque as pessoas não entendem que o caso dele ele não vai sair logo e não entende o que está acontecendo, né? E eu via muito isso em pacientes mais jovens, assim, né? Tipo, eu não tenho mais paciência para explicar que eu vou ter que ficar internado um mês. Eu não tenho mais paciência para falar com as pessoas sobre isso, porque ninguém entende, né? E o paciente às vezes também não entende a necessidade dessas coisas. E é isso, né? Essa relação com o outro fica muito prejudicada, porque muitas vezes esse outro também não consegue compreender, né? Esse outro pode ser a família, pode ser outras pessoas mais da rede social, mas não tão próximas. Mas eu também já acompanhei uns casos mais drásticos, assim, de o paciente ir numa perícia do INSS e o INSS negar o benefício porque ele não parecia estar doente. Né? Então, o que é essa aparência de pessoa doente? Né? O que é essa aparência que você tem que ter para você ser um paciente oncológico, para você ser um paciente com leucemia? Eu acho que essa visão, né, como se o câncer tivesse uma cara, né? Sim. Então, o paciente com câncer é o paciente que está careca, é o paciente que está pálido, né, mais emagrecido, ou então, né, com a bochecha mais avantajada por conta de corticoide.
E não é assim, Sim. né? Inclusive, muitos pacientes que já estão numa etapa de manutenção do Uhum. tratamento, eles se sentem muito bem e às Uhum. vezes existe um risco aí de reinternação com um quadro, por exemplo, de neutropenia febril. Porque Uhum. eles também não se dão conta, é como se eles não estivessem mais adoecidos. Eles não se veem, Uhum. não se percebem adoecidos porque Uhum. têm um sentimento de bem-estar. Sim. Uma vez eu encontrei, era em pleno Natal, né? Eu me lembrei agora de um caso aqui, um paciente que eu acompanhava, que estava fazendo quimioterapia em pleno véspera de Natal, nas lojas americanas do Barra Shopping. Eu dou de cara com esse paciente. E ele deu um pulo, né? Porque ele falou, não devia Uhum. estar aqui. E eu falei, o que você está fazendo aqui? A gente conversou um pouco. E é isso, ele se sentia muito bem disposto. Mas quando ele me viu, ele se lembrou, ele se remeteu a essa condição de tratamento, né? De que eu sou um paciente em tratamento oncológico e o que eu tenho é grave e eu tenho as minhas consultas marcadas, tenho meu tratamento previsto no hospital, mas se o outro não os vê, muitas vezes eles também, durante uma etapa do tratamento, Sim. na manutenção, eles também muitas vezes não reconhecem esse status De de doença, pessoa né? adoecida. Uhum. É, e é uma situação que é recorrente, né? Essa coisa de você ter do peso do olhar do outro. Né? É o olhar do outro que valida ou invalida? É o olhar do outro que Uhum. torna aquilo visível ou invisível, né? Se você parar para pensar, muitas vezes que tem sintomas que o próprio paciente às vezes não se dá conta que talvez ele devesse ir no médico. Né? Eu cansei Uhum. de acompanhar casos onde a pessoa falava, não, porque a minha mãe começou a reparar que eu estava muito cansado, que eu estava suando muito à noite, aí falou que eu tinha que ir na emergência. Aí a pessoa chega na emergência, o hemograma está todo alterado. Né? E aí, sim, Sim. sintomas que muitas vezes podiam ser qualquer outra coisa. Né? Mas é isso, né? O quanto o olhar do outro valida ou invalida essa experiência do adoecimento. Né? E isso é uma coisa que a gente também tem que trabalhar muito, porque muitas vezes a gente vai ter que realmente orientar que não, ele realmente precisa desse suporte, ele realmente precisa tomar mais cuidado, porque é isso também, né? A gente não vai ver só o paciente com resistência ou com dificuldade de entender. Muitas vezes é a família que vai dizer, ah, não, mas é exagero. Para que eu vou ter que separar a comida dele? Por que ele não pode comer comida crua? Isso é exagero, E aí né? eu acho que vem a importância da gente não tratar só o paciente, né? Às vezes a gente vem, né? Atualmente eu e você trabalhamos numa unidade de Uhum. cuidados paliativos, onde um dos princípios básicos é a nossa unidade de cuidado é essa dupla paciente-família. Uhum. Mas isso eu acho que não fica muito claro em outros setores da oncologia, né? Sim. E eu acho que a gente tem que ter clareza que a gente sempre tem uma pessoa que está imersa num sistema familiar, num sistema sociofamiliar, né? Que não está sozinha. Então a gente precisa desse cuidado também com o outro, com o cuidador, com quem o acompanha sempre. Até para a gente poder ter, enfim, ter eficiência no que a gente está propondo de tratamento, Sim, né? Ter bons resultados diante do tratamento. sim, Adesão ao tratamento, um bom vínculo com esse sim, paciente, né? Não adianta, não, acho que assim, não basta só investigar as crenças e expectativas do paciente, né? O que ele pensa sobre a doença e o tratamento. A gente também precisa entender o que essa mãe pensa, o que esse pai pensa, né? A gente precisa entender como é a dinâmica dessa família, quem vai estar mais presente, por quê, qual é a qualidade desses vínculos familiares existentes, porque isso tudo vai ser ferramenta para a gente pensar no tratamento que a gente está propondo, até uhum. onde a gente pode ir. E até mesmo pensar não só no ponto de vista familiar de vínculos afetivos, mas na estrutura que ele tem de vida, né? Porque isso no transplante, principalmente, também ficava muito claro. O quanto também certas condições sociais praticamente impedem que a pessoa consiga levar o tratamento adiante. É não ter dinheiro para passagem, é não ter uma casa com condições de higiene que sejam as necessárias para se manter não contaminado por alguma infecção.
Então, às vezes, é toda uma rede de suporte que você tem que ativar, né, para manter aquele tratamento funcionando, que isso não se limita só a você botar o paciente para fazer quimioterapia. É você pensar, Sim. ok, o paciente está fazendo quimioterapia, mas aí ele vai de alta neutropênico para casa, e aí onde ele mora? Com quem que ele vive? Como ele vive? O que que ele Ele come? está perto do hospital, né? Se ele tiver uma febre, ele recebeu a orientação que ele tem que vir imediatamente para o hospital. Ele Uhum, consegue chegar, né? uhum, Porque se sim, ele não vier de madrugada, se ele deixar para vir na outra tarde, pode ser tarde sim. para Né? iniciar um antibiótico. Então é isso, né? Mais uma vez a ideia é aquilo que você falou, de ter uma equipe de referência. A gente precisa ser uma equipe mesmo, porque todas Uhum. essas questões vão atravessar esse tratamento. E se você pensar que é um tratamento que vai levar por volta de 2 anos, você tem muita coisa para trabalhar nesse meio tempo, né? E necessita de uma estrutura que muitas vezes não é uma estrutura prévia, né? Quando a gente pensa no paciente, muitas vezes a gente tem algumas ideias do que seria o paciente que a gente vai receber. Só que diante de cada um, que a gente tem que ver o que a gente vai ter que oferecer para conseguir oferecer o tratamento que ele precisa, né? Porque muitas Sim. vezes o tratamento começa muito antes da quimioterapia, né? Às vezes o Aham. tratamento inclui bolsa de alimento, inclui Sim. muitas outras coisas que ele não teria condição. Não ia adiantar nada você botar uma pessoa para fazer uma quimioterapia se ela não consegue ter comida garantida em casa, se ela não consegue ter o deslocamento dela até o hospital para fazer o tratamento e por aí vai, né? E o Essas que você coisas está também colocando pesam muito. Você está colocando, eu acho fundamental. Eu lembro da atuação da nutrição, por exemplo, na Uhum, equipe, e elas estavam desenvolvendo um trabalho falando sobre a questão da desnutrição. Quantos pacientes chegam, né, e têm enfim, um nível socioeconômico que não é satisfatório e chegam muito desnutridos para o tratamento. E o impacto negativo disso no resultado do uhum, tratamento, né, nos uhum, riscos, inclusive de ter uma piora ao longo do tratamento. Então, quantas coisas a gente precisa realmente avaliar inicialmente, até para saber dos riscos de uma proposta terapêutica, né? uhum, E que essa proposta seja muito particular, muito singular para cada paciente. E aí eu acho que só em equipe mesmo, né, Jaque? A gente uhum, trabalha muito em equipe lá no INCA, né, na unidade de cuidados paliativos, sim, mas eu acho que isso é uma condição realmente essencial na oncologia, né? Que a gente sim, trabalhe em conjunto até para a gente poder realmente identificar mais amplamente quais são as necessidades de cuidado de cada paciente, de cada família, e aí propor um cuidado, um tratamento que seja voltado para aquela pessoa, né? Que realmente não olhe só a doença, mas enxergue a pessoa também, né? sim, A gente né? sabe quais são os protocolos, mas assim, não adianta, Uhum, os protocolos não funcionam por si só. sim, Existem protocolos, existem os tratamentos que são padrão, mas a gente precisa ver quem está se submetendo a esse tratamento, porque às vezes a gente precisa fazer ajustes. Muitas uhum, vezes a gente precisa fazer ajustes. sim. Até porque também, né, se a singularidade pesa e cada organismo também, então se você for pensar em todos os efeitos que muitas drogas têm no corpo, cada paciente pode ter algum tipo de reação, né? E aí você trabalha muito mais com porcentagem estatística do que com as pessoas, né? Quando você pensa só nos tratamentos. Eu sempre lembro de um amigo que falava que a hemato é muito engraçada porque ao mesmo tempo que ela é uma coisa extremamente exata, porque você tem a estatística, você tem a quantidade de taxas de células de tal coisa que você precisa ter funcionando e tudo mais, ela é uma coisa completamente nebulosa, porque assim, ao mesmo tempo que você tem muitas coisas muito perfeitamente calculadas e calculáveis pelo hemograma e tudo mais, você também tem muitas coisas que acontecem sem ninguém conseguir explicar. Né? Por Sim, que certo paciente faz um protocolo entre remissão e o outro paciente tem um monte de intercorrência e não entra em verdade, remissão? Às vezes você verdade. põe duas pessoas com a mesma idade fazendo o mesmo tratamento e cada uma vai ter uma resposta. O que acontece? E é isso, né? Essa singularidade. Se você Uhum. pensar na leucemia como uma doença sistêmica de sistema nervoso, de sistema imunológico,
e sanguíneo, né, colocando os dois com a mesma coisa, de certa forma, né, já que são partes da mesma composição, isso vai variar muito em cada pessoa. Porque cada sistema Uhum. imunológico é único, né? Vai depender de Sim. toda a sua carga de experiências de vida no sentido biológico, mas talvez também no sentido subjetivo, né? O quanto aquele corpo é único, aquele organismo é único e por isso aquela resposta não vai ser repetida exatamente igual para outras pessoas. E acho que isso é uma coisa que pega, porque isso é diferente de uma cirurgia, onde você consegue, mesmo que cada organismo tenha um órgão adaptado Uhum. de acordo com aquela estrutura daquele corpo, numa cirurgia você está vendo o que você está operando. Você está vendo o pedaço que você está tirando. Agora no É. sangue, como é que funciona, né? Quantos pacientes chegam falando, eu não posso fazer uma cirurgia, né? Uhum, Com essa ideia realmente da cirurgia como remoção, como resolução do quadro. E aí a gente tem que explicar que não, né? Que é, como você colocou, uma doença sistêmica, que atinge o sangue, explicar o que é a fábrica do sangue, a uhum, medula óssea, tornar isso mais real para que o uhum, tratamento seja possível. E por ser, eu acho que um tratamento que é muito variável, né? Enfim, a reação de cada pessoa é muito diferente. Eu acho que isso afeta muito a equipe, né? A gente ainda não falou um pouco uhum. da equipe, mas eu Sim, acho que a gente precisa falar que essa equipe também sofre muito. Torce muito pelo êxito dos tratamentos, sim. para que o paciente entre em remissão, e sofre quando isso não acontece, né? E sofre quando um paciente abre um quadro de neutropenia febril, e não é hospitalizado a tempo, né? Uhum. De reverter essa condição, de fazer antibiótico, de ajudar as defesas que são tão frágeis a reagir a essa infecção oportunista. Então, é uma equipe que se envolve demais porque convive durante um longo tempo com esse paciente, com essas famílias, e que sofre quando percebe que o tratamento fracassou, né? Que aquele protocolo não atingiu o objetivo inicial. E essa equipe precisa ser cuidada, né, Jaque? A gente precisa ter atenção ao que está em jogo, a esse vínculo que a gente fala, o vínculo do paciente, a transferência do paciente com a Uhum. equipe, né? O ideal é que seja positiva, claro, Uhum. mas a contratransferência também, né? Como é que esses pacientes, esses profissionais sentem essa relação, vivenciam essa relação. Eu lembro de um caso de uma adolescente. Na verdade, o primeiro tratamento dela na hematologia foi quando ela era criança. Ela teve um tipo de leucemia, fez todo o tratamento quimioterápico, ficou muito bem, entrou em remissão completa, ficou anos em remissão completa. E aí ela volta ao serviço, ao mesmo serviço que a tratou 5 anos antes, com uma outra leucemia, ou seja, uma outra doença. E a reação da equipe foi de muito pesar, de um sofrimento enorme, porque investigando um pouco isso, olhando para a equipe, eu me dei conta de que essa equipe sentia, isso era inconsciente, mas era expresso claramente, assim, uma culpa por essa nova doença dessa paciente que surgiu anos após por conta da quantidade de quimioterapia. Ela tinha feito radioterapia também, então a quantidade de tratamento, uma certa culpa por talvez ter, enfim, né, isso ser a causa dessa nova doença hematológica. Então, tem muita. A equipe precisa de um cuidado, precisa de um olhar da psicologia também. Muitas vezes a nossa intervenção vai ser com a equipe. Uhum. E isso indiretamente vai afetar positivamente o paciente, a família, o tratamento. A gente poder pensar também nisso, né? O quanto todo mundo que está envolvido faz parte dessa história. E a equipe não tá, a equipe não passa ilesa, né? Não tem como Uhum. você dizer que você vai acompanhar uma pessoa 2 anos, às vezes mais tempo, e isso não vai afetar de alguma forma, né? Poder trabalhar isso também
dar um lugar nesse tratamento para a própria equipe e para o paciente também, né? O paciente poder se sentir querido por essa equipe. Porque muitas Sim. vezes é isso, né? É essa percepção de que o outro se importa, né? Porque De um quando a gente pensa, investimento, de um sim, o investimento. investimento, né? E De acho um que a palavra amparo. investimento é uma palavra que diz muito da Emato. A Emato é uma clínica de investimento. E é Sim, investimento em todos os sentidos: investimento afetivo, investimento financeiro, investimento é verdade. técnico, porque muitas vezes um profissional que trabalha na Emato ele tem várias especializações. Raramente você vai pegar uma pessoa que trabalha na Emato que tem uma residência só. Então, assim, são pessoas que Sim. investiram muito naquilo. Elas investiram muito Uhum. para que aquilo desse certo. É um tratamento curativo, né? Uhum. Boa parte dos tratamentos na EMA são tratamentos com proposta curativa. Então, as pessoas querem que aquilo alcance o resultado de cura, né? E aí, quando isso não acontece, a gente vê essa dificuldade em lidar com o que é entendido como um fracasso, né? Uhum. É como se tudo aquilo que você fez fosse insuficiente, logo você que falhou, né? E o quanto Aham. essa culpa, isso muitas vezes se volta como uma certa culpa por um trabalho não bem feito, ou, enfim, né? O quanto isso reverbera negativamente na equipe. A gente sabe que, assim, ainda a prática médica acaba sendo muito biomédica, né? A gente sabe que muitas vezes o fracasso terapêutico é tido como um fracasso pessoal por muitos Uhum. médicos. E eu acho que a atuação da psicologia também entra aí para sinalizar quando existem casos, e eu acho que na hematologia isso é muito frequente, né? Um Uhum. cuidado que tem que tomar de obstinação terapêutica, Sim. né? De perseverar num tratamento que muitas vezes está se mostrando ineficaz e que pode trazer consequências, inclusive, prejudiciais para o paciente, porque o debilita mais, leva a um maior distanciamento, um distanciamento por mais tempo do convívio social e familiar. Então, a importância também da gente poder, porque muitas vezes isso é provocado justamente por esse vínculo tão próximo da equipe, né? Que às vezes a equipe perde a sua função, não consegue se distanciar um pouco para olhar para aquela cena e ver o que está ao seu alcance, o que de fato é possível, tem razão de ser. E aí as propostas são, às vezes, obstinadas, existe uma obstinação terapêutica que é danosa. Uhum. E o psicólogo é um profissional que pode estar ali nessa mediação, observando essas questões. Eu lembro de uma paciente, não foi uma paciente de leucemia, mas foi uma paciente jovem, que tinha 19 anos e tinha um linfoma, e ela. E era isso, né? Era uma paciente que estava internada, já havia feito alguns protocolos quimioterápicos, mas a doença não cedia. E Uhum. a equipe não conseguia dizer a ela que não havia mais a possibilidade de um novo protocolo de quimioterapia. E foi preciso trabalhar isso com a equipe e a gente conseguiu, né, conversar com a paciente sobre essa condição, falar sobre a nossa continuidade dos cuidados, que ela não estaria desamparada e que o nosso esforço seria para controlar os sintomas da doença, né? Ou seja, cuidados paliativos, que a Uhum. gente atuaria ali com ela. E aí foi trabalhada a alta hospitalar dela, porque ela estava hospitalizada e a equipe pensando em alguma estratégia. Mas tudo que era possível ser feito podia ser feito em casa. E aí ela retorna para próximo dos pais, da irmã mais jovem, para quem ela era uma referência, e consegue viver os últimos dias com muito mais qualidade. E o pai volta muito agradecido para conversar sobre isso com a equipe, inclusive para falar sobre como foi o velório, né? Como é que foi o processo, o enterro dela, que a igreja toda estava presente, que a cidade toda estava presente nos últimos dias de vida dela. Isso seria impossível se ela tivesse hospitalizada, fazendo mais um ciclo de quimioterapia que não estava sendo benéfico e sim prejudicial. Então, são cuidados que, sim, eu só estou querendo apontar isso para sinalizar justamente a nossa intervenção, a intervenção da Uhum. psicologia, que não se limita ao paciente, à família, que muitas vezes precisa olhar também para a equipe, né, para as atitudes e comportamentos dessa equipe, para a Uhum. relação que se constrói da equipe com o paciente, com a Uhum. família. É.
nosso papel com a equipe é esse papel de mediação, né? Mediação na comunicação, mediação nesses afetos que atravessam esses tratamentos e que muitas vezes não tem um lugar específico, né? As pessoas nem se permitem reconhecer certos afetos, e isso fica muito claro quando acontece uma perda de algum paciente, né? Muitas vezes a gente é que vai poder trazer isso como um lugar para uma coisa que seja falada, sem que as pessoas se sintam culpadas ou que tenham que não mostrar que estão sofrendo. Muitas vezes a gente vai poder abrir esse espaço para esse diálogo, né? Sim, sim. Porque a gente não faz atendimento com a equipe, mas a gente faz essas intervenções também, que elas são muito importantes para o próprio segmento do trabalho, porque uma equipe muito mobilizada por um luto, muito mobilizada por uma situação como essa, né, de uma comunicação de uma notícia que para a equipe já é um sofrimento muito intenso, produz muita heterogeneia, né? Produz muitos comportamentos que não são comportamentos que vão ser benéficos para quem está sendo assistido. Né? E produz adoecimento também, né? Burnout e outras doenças que a gente vê por aí. É, eu, Fadiga de é, compaixão. isso torna muito claro, eu acho que na prática em saúde, que assim, o conhecimento técnico é fundamental, sem Uhum, dúvida, né? Ainda mais em hematologia, como você falou, que é muito específico, né? É de uma expertise muito grande. Porém, isso não basta, né? Eu acho que a relação uhum, humana está sempre presente no cuidado, e é disso que a gente está falando. Então, não uhum, basta, por exemplo, reunião para discussão técnica, se discutir o caso, qual protocolo de quimioterapia se aplica para aquele tipo de leucemia. Isso não é suficiente para a gente tratar uma pessoa que tem um determinado tipo de leucemia. Né? A gente precisa aí inserir discussões éticas, pensar na relação, pensar em todo esse contexto socioeconômico que você trouxe. Né? Essa pessoa consegue ir ao hospital, mora perto do hospital. No caso de uma neutropenia, chega a tempo. Precisa ir para uma casa de apoio mais próxima. Né? A gente tem muitos pacientes que moram distantes porque não tem tratamento nas suas cidades e vêm para a capital, vêm para o Rio e fazer tratamento no INCA. uhum. Então, essas discussões têm que ser ampliadas para toda a equipe da saúde. Não ficar só com o psicólogo, né? O psicólogo Sim. plantar uma semente de que isso também é Uhum. relevante. E os outros profissionais de saúde, assistentes sociais, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos, a equipe de saúde como um todo participando. O nosso tempo já está perto do final, né? Acho que deu Aham. para ter uma ideia de toda a potencialidade que essa clínica traz e tem, né? Todo o campo que a gente tem de atuação dentro da hematologia, principalmente no atendimento às leucemias, né? Espero que as pessoas tenham gostado. Eu estou muito feliz, eu gostei muito. Foi muito bom conversar com você, Mari, sobre isso. É uma coisa que faz os nossos olhos e corações ficarem felizes. Nossos olhos Eu brilham, nosso coração fica saltitante. Eu agradeço muito, 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 assim, receber esse convite me fez voltar um pouco no tempo, sabe, Jaque? Te deixa Parar para saudosa. pensar um pouco na minha clínica, pensar um pouco nos pacientes, né, que eu perdi, nos pacientes que felizmente entraram em remissão completa, então aí vivendo outras coisas na vida, mas também muitos que tiveram sua vida interrompida pela doença. Mas o quanto eu pude, né, de uma certa forma, com a equipe, contribuir, que eu acho que esse que é fundamental, para que esses pacientes tivessem uma vida mais plena, vivessem até o fim de suas vidas. Porque o nosso Né? objetivo é esse, né? No fim das contas, é poder garantir que esse tratamento seja um tratamento de qualidade e seja um tratamento possível, suportável, porque também não adianta a gente colocar as pessoas para fazer uma quimioterapia, tratar uma leucemia e aquela vida não ter mais sentido depois da doença. Né? Entrar em remissão e a vida ser um peso. Né? Uhum. A gente atua tentando. A gente acabou nem falando sobre transplante. Eu estou aqui pensando, meu Deus, é tanta coisa para falar que a gente acabou nem falando sobre Transplante tem que ser. Acho transplante. que transplante tem que ser outra live. Pois é, né? Porque aí já é uma questão de um isolamento muito Uhum, maior, né? De uma tensão do paciente, da própria equipe, família. uhum,
Mas assim, uma felicidade e alegria com a pega também, né? Quando a pessoa pega. E tem muita coisa para a gente falar, né? A gente poderia continuar aqui horas. Mas eu agradeço o convite e é um prazer sempre conversar com você, né? E pensar junto na clínica. Acho que isso a gente se renova e a gente tem tudo para realmente fazer uma clínica melhor quando a gente pensa nos casos, pensa na nossa prática. E eu espero que a gente tenha passado um pouquinho isso para quem está assistindo, né? Eu A também. nossa paixão por esse campo e Uhum. a importância da gente estar sempre repensando a nossa prática e se instruindo também, estudando. Estão pedindo uma live sobre transplante, ó. Tô vendo. Acho que é a Ivana que está pedindo aqui. Ué, Eu adoro, eu sou pode suspeita, pensar né? em fazer, tá? Mas foi um prazer. Para mim Obrigada. também. Gostei muito. Boa noite para todo mundo que ficou até agora no finalzinho. A gente acho que ainda tem Boa mais um minuto noite. só. Vou só fazer encerramento ultra rápido. Quero agradecer a presença de todo mundo. Mais uma vez agradecer a Mariana pela oportunidade. Sempre muito bom trocar com a Mariana. Eu adoro falar de hematologia com a Mariana. Se deixar, a gente fica aqui o resto da vida. Aproveitar para divulgar que segunda-feira eu vou estar como convidada no perfil da Luciana Saiter, que é uma psicóloga que também trabalha com oncologia. A gente vai falar sobre o, a vida do paciente com câncer metastático, como é que é viver essa experiência, os impactos emocionais de descobrir que tem um câncer metastático, né? E na sexta-feira da semana que vem vai ter uma outra live aqui, que vai ser com o Daniel, do Enfermagem Paliativa, onde a gente vai falar de cuidado paliativo sem fofura. Vamos falar de cuidados paliativos raiz, cuidados paliativos reais. Reais, reais. Vamos, vamos falar da nossa realidade em atuação em cuidado paliativo. Eu e Daniel, do Enfermagem Paliativa. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui. A live vai ficar gravada. Vou deixar aqui no perfil. Quem perdeu alguma parte, ou entrou depois, ou não conseguiu assistir, vai ficar gravado tudinho. Muito obrigada de novo, Mari. Obrigada, eu que Sempre agradeço. bem-vindo Um beijo aqui, para tá bom? todos. Foi um prazer. Tá? Beijinhos e até a próxima. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.